As pessoas não querem ver o perfeito, querem ver o real. Entenda assistindo o vídeo. Os outros é uma parada que as pessoas têm que entender desde o começo. Eu queria ter tido esse conteúdo, né, esses insights. Por que eu tô falando isso? É muito importante você participar de outras operações para você entender o jogo. Tipo assim, eu acho que o local que eu mais aprendi foi sempre estando em outras operações, lançando outras pessoas, fazendo parte de grandes projetos, grandes lançamentos, grandes estruturas, grandes eventos presenciais. Só que chega um certo ponto que você tem muito inputs. Você tem muito inputs, vai tendo muitas informações e você acaba que você pega todo o seu conhecimento e você está estruturando dentro de um terreno de outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que tu criou um time de vendas, vamos supor que tu criou uma mentoria para alguém, vamos supor que tu criou uma equipe de afiliados gigante. E claro que você tá ganhando também enquanto você tá lá. Só que, presta atenção, você tá plantando, né? Plantando. Aí você tá plantando e tá colhendo ao mesmo tempo. Tá tudo certo com isso, não tem nenhum problema com relação a isso. Só que, quando você sai dessa operação, seja por qualquer motivo, por escolha própria, por desentendimento, por quebra de sociedade, por quebra de tudo, que na maioria das vezes não são sociedades, né? Você entra como um parceiro ali, que eu falo, no fim das contas é um prestador de serviço. E você vai parar, automaticamente quando você sai daquele modelo ali, você vai parar de colher aquilo que você plantou. E aí você vai começar a plantar tudo de novo do zero. Só que quando você começa a plantar do zero para você, vai ter o tempo para colher. E talvez você não consiga aguentar esse tempo de maturação dos seus resultados. Então, o conselho que eu dou para quem tá começando ou tá passando por isso agora, cara, se você já tem um know-how suficiente, se você já tem o conhecimento suficiente, cara, começa a plantar no seu terreno, nem que seja paralelo ao que você tá fazendo. Por quê? Aquilo que eu falo, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Então é muito importante que você tenha a sua própria estrutura, tenha o seu próprio negócio, porque no dia que aquele projeto que você está injetando energia que seja outra pessoa, ele parar, você tem outra coisa ali para lhe sustentar. E o principal cara, se você vê que dá para você viver realmente, se você acredita que dá para você viver daquilo que você está fazendo, cara, pode largar tudo e focar no que você está fazendo, que foi o que você fez, né? Quando eu conheci o Alexandre, ele vendia uma mentoria dele, acho que era de R$297. 297. Qual foi a primeira coisa que eu falei pra você fazer? Cara, estrutura e vamos vender uma mentoria mais high ticket. Vamos posicionar isso melhor dentro do mercado. Tá, mas eu falei pra você, no mesmo dia eu falei, eu não dei nem, galera, eu não ensinei ele nem um funil, eu não ensinei nada. Eu falei o que pra você? Cobra 1.000, foi isso? Cobra 1.000. Na mesma mentoria que era 297, ele falou, você se posiciona bem, você sabe o que você tá falando, você pode cobrar 1.000. O que você fez? Cobrei 1.000. E vendeu ou não vendeu? Vendi na mesma semana 10 mentorias. Então, tipo assim, o valor que ele pagou pra mim na mentoria, e aí a gente vai falar agora, na hora que eu responder isso aqui, a gente vai falar sobre a importância do mentor, porque aqui, hoje o Alexandre ele é um mentor, só que ele não era um mentor, ele aprendeu a ser um mentor, e tudo tá no posicionamento. Se você se posiciona, você começa a mudar os seus resultados. Por que fulano cobra 10.000 e por que fulano cobra 1.000? É só posicionamento, não é outra coisa. Não é seguidor? É seguidor? Nada. Quando eu comecei, eu tinha 12 mil seguidores quando eu comecei a vender a mentoria. Tá, e você vendeu de 1.000. Top. Em uma semana ali ele vendeu 10. Já tirou o dinheiro da mentoria dele e o resto foi só lucro. Mas o que você fala com relação a essas crenças? Tipo assim, o que mudou do Alexandre que vendia de 297 pro Alexandre que vendeu de 1.000 e agora você tá vendendo de quê? 5.000? Já vendeu mentoria até de 10.000. Agora tá vendendo de 10.000. Tá prosperando, hein? Então, o que mudou? Posicionamento. Posicionamento e network. Então, eu até estava falando com um grande player do mercado que é amigo nosso em comum. A crença que a gente tem na hora de cobrar, como é que funciona o valor que você está cobrando para uma pessoa? É relativo ao que você vai entregar para uma pessoa. Hoje, o que eu entrego dentro de um sistema básico de mentoria, no mínimo, que a pessoa implementar, ela vai ganhar R$3.500 por mês. Se você nivelar por baixo, se ela aplicar tudo aquilo que a gente ensina dentro da mentoria, ela vai fazer
R$3.500 por mês. A média é mais, mas vamos nivelar isso por baixo. R$3.500 por mês, é essa conta que o empreendedor tem que fazer. Se o cara botar em um ano, quanto que ele está faturando? Se fosse em 10 era 35 mil, estamos falando de quase 42 mil reais. Se você hoje ganha R$1.500 por mês, e eu falo que, então você não está ganhando 12 mil reais por ano. Se eu falo que o que eu vou te ensinar te leva a fazer 35, 40 mil reais por ano, que eu já triplico o que você está fazendo, qual que é o valor disso? E normalmente as pessoas atrelam o valor do negócio delas ao que elas acham que o cliente pode fazer, pode pagar. E na realidade, tem que estar muito mais impactado com a mudança que o seu negócio traz para dentro da vida da pessoa. Exatamente. Pô, a gente tá nivelando por baixo R$3.500, mas hoje eu tenho um mentorado que faz 5, 6 mil reais no TikTok só postando vídeo. Então a pessoa não vende absolutamente nada. Uma pessoa dessa que era uma enfermeira, tá? Ganhava ali 2 mil reais por mês, hoje ganha 72 mil reais por ano. Olha a realidade que você muda numa pessoa. Qual que é o valor disso, Samuel? E aí, igual eu tava falando pra você, a gente tem um grande amigo em comum que a dificuldade de quando você faz essa primeira coisa é você sentar e falar assim, cara, custa 5 mil reais. Custa 10 mil reais. Cara, antes eu tinha uma dificuldade, tipo assim, ó. E vendendo, assim que eu comecei a vender mentoria, né? Eu sou muito bom de comunicação. Tipo assim, de me comunicar eu sou muito bom. E quando eu falo pras pessoas até que eu sou tímido, elas não acreditam que eu sou tímido. Eu falo que não, eu sou tímido. Só que, tipo assim, depois que eu aprendi uma parada sobre posicionamento, eu esqueço a timidez e eu falei, posicionamento, isso aqui. As palavras vão saindo e vai falando muito legal. Cara, eu sabia muito bem conduzir ali a call, que a gente vende através de call, né? Você entra numa call pra vender um ticket mais alto, 10, 15, 20 mil reais. E eu era muito bom pra conduzir o cara. Falar qual o problema dele, o que eu resolveria. Cara, na hora que chegava pra falar o preço, não saía, cara. Eu falei, mano, 10 pau, esse cara não vai pagar nem ferrando. E não saía. E aí eu falei, cara, eu vou falar. E quando eu falei a primeira vez, 10 mil, que foi a primeira que eu vendi, foi 10 mil. O cara, ele me falou assim, tá fechado. E me fez no Pix. Falei, como assim, velho? Na outra eu cobrei 15, cara, fechou. Na outra eu cobrei 20, o outro fechou por 20. Acho que eu vendi até de uma de 30 já. O que eu quero falar com isso? O posicionamento, galera, é algo que vai mudar o jogo de vocês. Porque por mais que você não seja agora, por mais que você não tenha todas as ferramentas, se você souber se posicionar, você consegue aumentar o seu ticket, ter mais lucro, vender mais, pelo simples fato de você ter um posicionamento. Pelo simples fato de você ter confiança naquele que está falando. Primeira coisa, você tem que saber que você resolve aquele problema. Porque as pessoas que eu mais tenho conversado agora, o maior problema que elas têm é frustração com outros players. É frustração com pessoas que prometeram mundos e fundos para elas e não entregaram. É melhor, cara, você reduzir a promessa. Porque todo mundo te ensina a fazer copo pra você prometer muito, mas tome cuidado com isso. Prometa aquilo que você vai dar conta de entregar. É melhor você envelopar de uma maneira diferente do que você prometer mais. E no fim das contas, as pessoas querem acesso, elas querem um acompanhamento. Por que elas pagam caro? Para ter acompanhamento, para ter feedback. Então, a mensagem que eu quero deixar é: o posicionamento que você tem, por mais que não seja o momento que você está vivendo, mas o simples fato de você se posicionar, você vai vender mais e vender mais caro. E as pessoas que vão comprar de você vão ser as pessoas que menos dão trabalho, que mais executam. O Alexandre é um cara que pagou o maior ticket que eu tinha na época. Foi o cara que menos me deu trabalho. Foi o cara que mais teve resultado. Foi o cara que mais colocou em prática. E hoje é o cara que eu mais entrego coisas pra ele. A mentoria dele acabou faz tempo. Foi janeiro. Essa mentoria acabou em fevereiro. Acabou em fevereiro. A mentoria dele acabou em fevereiro. De lá pra cá, quantas coisas a gente não